Eu não apoio o ladrão, não. É genocida. Não, já. O mito tá andando de jet ski, Bolsonaro é inelegível. tirando o barato do povo. Você é a favor da prisão do Bolsonaro? Sou a favor também. E da prisão do Lula, você é a favor ou contra? Olha, Você acha que hoje está com liberdade de imprensa no Brasil? Sim. Não, tem que ter candidato, mas a gente tem que lutar antes disso por um candidato decente, um candidato que não rouba. Não, você acredita em Papai Noel? E você votou no Lula sabendo que ele deveria estar preso? Bom, pessoal, estamos aqui na Oliveira Lima. Vou fazer o churrasco do Lula com muita picanha hoje. E quem me convencer que o Lula está fazendo um bom governo vai levar essa picanha aqui para casa. Essa picanha aqui para casa. Será que alguém vai levar? Pra mim, o governo Lula tá sendo ótimo. Por que Ótimo, você fala isso? tá sendo ótimo. Ótimo, não é nem bom. Foi ótimo. Não concordo com você classificar e unificar Lula o único culpado de toda essa situação. Ele tinha toda uma quadrilha com ele. Calma, Alexandre. Falando de festa junina, pô. Calma, Xandão. O João, é o seguinte, a dinâmica. Eu tô dando uma mortadela, uma picanha do Lula, né? Pra que me provar que o governo Lula tá sendo bom nesse momento. Você acha que o governo tá sendo bom? Veja bem, para mim, eu sou um admirador do governo Lula. Se você fizer uma retrospectiva para trás e fazer um balanceamento, os parâmetros são praticamente iguais. Iguais de qual governo? Qual que é o parâmetro? Eu me comparo a Bolsonaro, porque nós tínhamos aí um governo que estava infiltrado, querendo reaplicar a ditadura militar do nosso país. Realmente, né? Eu tô preocupado. Veja, o Lula é mais voltado à democracia. Erros todos nós temos e cometemos. Né? O objetivo do Bolsonaro era afanar a liberdade e privatizar os direitos do cidadão. Você acha que hoje a gente tá com liberdade de imprensa no Brasil? Sim. A função da imprensa é criticar, né? Que nem você acha que a Globo faz um bom papel hoje na democracia? Veja bem, eu acho que cada um luta e trabalha em prol dos seus interesses. Se a Globo realmente afana erros do Lula, é porque realmente a parceria é favorável a ambas as partes. E que se for o mundo. Será que o Brasil tá tão melhor assim que agora a Globo não faz críticas? E o Brasil tava tão ruim antes que era somente críticas? Veja bem, na minha opinião, no governo Bolsonaro, ele foi realmente privatizar a Globo, mostrar a realidade do que ele vivia. Eu acho que cada um, como cidadão brasileiro, tem o seu direito de se expressar, de ter as suas opiniões. Eu vou morrer sendo Lula. Eu entendi que o senhor é um petista, né? Não. Eu sou apenas um admirador e um seguidor de quem trabalhou sempre em prol do povo. Aí a gente tem alguns problemas, porque o Lula ele chegou a ser preso. A gente teve o mensalão, logo no primeiro mandato dele, depois teve o petrolão, envolvimento com o Odebrecht, depois teve as evidências do sítio, do triplex. Ele chegou a ficar 540 dias presos. Ele nunca errou? Veja bem, será que você próprio já fez uma retrospectiva dos governos passados? Será que Lula é o vilão sempre da corrupção? Não, mas espera lá. Todo mundo que erra, a gente não pode proteger. A gente tem que buscar criticar e querer que a justiça seja feita. Se governos passados cometeram erros, eu jamais apoiei. Pelo contrário. E hoje eu faço muitas críticas com o Lula. Por exemplo, ele falava muito do sigilo, né? Do sigilo do Bolsonaro, o sigilo dos 100 anos. Um dos primeiros decretos que ele fez foi extinguir. Por decreto, ele acabou com os sigilos do Bolsonaro. Só que hoje ele também está usando de sigilos. Está protegendo gastos com viagens, presos que fogem de presídios estão entrando em sigilo também, e diversos outros. O senhor não acha que é, no mínimo, uma incoerência? Veja, é uma situação difícil, né? Para a gente realmente especificar o certo e o errado, né? Porque, veja, se você realmente fizer uma pré-avaliação de todos os segmentos de cadeieiros, de políticos, né? Na minha concepção não mudou em nada. Hoje nós vivemos a mesma situação que a gente já viveu no passado. Ok? O senhor não vê evolução? Não vejo. Não vejo, honestamente eu não vejo. Mas qual evolução. que é o caminho? O senhor não acredita que a gente deve buscar algo melhor? Algo que realmente nos tire desse passado que não é bom?
Ou a gente tem que ficar sempre se conformando que o Brasil é assim? Eu não acho. Na sua opinião, qual o melhor governo que esse país já teve que não roubou? Quem você classifica? Porque Olha, as histórias de Bolsonaro aí são espelhadas em toda a imprensa de erros. Eu também. consigo apontar para você os governos que me decepcionaram e que eu jamais queria eles de volta, né? São todos os que passaram por aqui, porque todos cometeram erros grandes. Mas os maiores erros que eu vivenciei e que foram discutidos amplamente, que geraram as maiores revoluções aí nas ruas do Brasil, né, foram no governo da Dilma Rousseff, onde toda a população foi às ruas, já não aguentava mais a economia, estava quebrada, o Brasil se endividando, o superávit primário caindo, pessoas querendo trabalhar e não tinham emprego, aí vinham escândalos de toda a Lava Jato no mesmo período. A Dilma Rousseff pegou um segmento de uma administração muito boa e que ela realmente se influenciou e se enterrou numa má administração. Aí eu concordo com você. Eu acredito que tem muita falação, muita estatística modificada e pouca ação na prática. Então eu não consigo acreditar e defender um governo que para mim, na prática, não funciona. Veja bem, são ideias diferentes, né? São visões diferentes, né? Mas eu ainda continuo dizendo para você, se o Lula for presidente outras vezes, eu continuo acompanhando. Mas mesmo se ele errar, mesmo se ele for envolvido em corrupção, o que é mais importante para o senhor, o Lula ou o Brasil? Para mim, o país, tá? Mas na minha opinião, o brasileiro hoje voltou a ter mais liberdade, o brasileiro voltou a comer. A fome não é agora do governo Lula. A fome se arrasta a velhos e muitos tempos. Não, mas foi o governo Lula que disse que acabou com a fome, erradicou a fome, não erradicou. O senhor votou no Lula? Porque eu voto nele. Sempre votou no Lula. E agora o governo está indo bem. Tá indo ótimo, melhor do que os outros. Não falaram que iam. O pessoal não falou que quando o Lula caiu, ele foi preso, iam com o homem direito lá, ponharam um direito lá. Você sabe por que não prenderam esse cara ainda? Por quê? Porque foi a única eleição acirrada de pau a pau. Se prender o homem, acontece uma revolução. Para cá, qualquer cara inteligente. Você é a favor da prisão do Bolsonaro? Sou a favor também. E você é a favor Só também? que eles não ficam presos. Eles não ficam presos. E da prisão do Lula, você é a favor ou contra? Olha, ele foi liberado pelos ministros, meu amigo. Não foi. Liberado, ele tá liberado. Não, mas... O cara que chama ele hoje de ladrão... Ladrão! Mas o que o Lula é? Ladrão! Aí, meu amigo, é da sua atitude, da sua personalidade. Mas porque ele, você achar que mas eu vou respeitar. Só que ele foi liberado lá. Não. Se o Brasil fosse sério, o Lula estaria preso. Seria preso junto com o Bolsonaro, fazendo um fazendo companhia pro outro. E mesmo assim você votou no Lula? Ih, rapaz. O Lula tá indo bem. Eu acredito que sim. O que o Lula fez de bom até hoje, nesse terceiro mandato? Ó, só vou te dar uma resposta. Espera a próxima eleição que você vai ver o resultado. Tem gente que não acredita, é mentira. Eu sou lulista. Você viu o prefeito de Santo André agora? O que tem? Esse prefeito de Santo André, ele nunca mais vai sair daqui de Santo André, velho. Por quê? Porque ele trabalha, ele mostra serviço. E de que partido que ele é? Do PSDB. Ele era assessor de quem? Ele era do PFL. Ele era assessor do Grana na época, ele viu a sujeirada tudo lá e caiu fora e ganhou. Não, mas que é isso, não associa Paulo Você Sérgio com o PT, Você não. quer ver? Porque o PT foi o pior que aconteceu na cidade. Quantas pessoas no Brasil hoje podem comer a picanha do Lula? Quê? Você está entrando dentro das comunidades? Estão comendo picanha lá? Não, você está entrando. Você visitou uma comunidade? Eu entro. De vez em... Você já entrou? Os caras estão te convidando para comer carne e picanha lá. O que aconteceu lá então? Não, o dinheiro tá entrando. Ah, é? Sabe o que acontece? Lá tá tendo churrasco. Mas como? Dentro de... vocês não visitam a comunidade. Passa e entra dentro da comunidade que vocês bebem. Graças ao Lula, em poucos meses... Graças ao Lula, não. Não é graças ao Lula, não. É graças ao quê, então? Não é graças a quem, não.
Abaixou um punhado de coisa aí, meu amigo. O quê? Abaixou um punhadinho de coisa aí. Mas, não. Agora, veja bem, pra você pôr aqui... E aí, como que tá? Pra Tudo você bem? pôr Tudo bem? aqui, você Sim. tem que ter um candidato. Sim. Você entendeu? Sim. Então, quando você tiver um candidato aí... Mas o que beleza. baixou? Você tá A aí, gente- mas você tá a aí gente- no vácuo aí, você não tem candidato? A gente não tem que ter candidato, mas a gente tem que lutar antes disso por um candidato decente, um candidato que não rouba. Não, você acredita em Papai Noel? Eu acredito que no Brasil, em 200 milhões de habitantes, a gente tem alguém que não Beleza. roube. Você acredita em Papai Noel? Eu Você é o acredito. cara. Você votou no Lula sabendo que ele deveria estar preso? Eu, Ué. enquanto não tiver candidato fora Bolsonaro, eu vou votar nele. Que nem eu. Se ele sair pra presidente, eu vou votar pro Tarcísio. Eu sou o bicho. Vou votar pro Tarcísio. Eu sou o bicho. Vou votar pro Tarcísio. Eu sou o bicho. Vou votar pro... Mamilos. Eu sou Mamilo. Vou votar pro Tarcísio. Se o Tarcísio disputa a eleição contra o Lula, você vota no Tarcísio? Voto pro Tarcísio. Olha só, parabéns. Mas o meu candidato para presidente em 2026? Cara, eu vou olhar no seu olho. Eu vou analisar muito bem. Eu acredito numa missão. A gente tem que buscar um caminho justo, um caminho honesto, um caminho ainda não testado. E sabe o que a gente tem que fazer com o político? Em vez de defender, lutar por eles, brigar, cobrá-los para que a gente tenha um país um pouco melhor do que é hoje. O Tarcísio não tá passando serviço. Que nem o prefeito de Santo André aqui. Ele mostrou serviço, ele fez bastante coisa, você entendeu? Vou apoiar Paulo Serra, apoiar o Tarcísio, mas sabe qual que é o meu critério? Desde que eles não se envolvam com escândalos de corrupção, porque se envolver, for condenado, já não vai mais ter chance comigo. Mas os caras é condenado. depois Ah, vai não, falar não, os homens não, 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 os caras são, não, os caras que já foram Entendeu? condenados não podem ter mais chance, mas é isso. Condenar ele e deixar na grade. Tá bom, tá bom. Ó, não me convenceu, mas valeu o papo aí. Ó, estou aqui com o Felipe Moscardinho, a dinâmica você sabe, né, Felipe? A pessoa que me convencer que o governo Lula está sendo bom vai levar uma picanha pra casa. Eu vou levar essa picanha. E uma cervejinha também, tá? Você sabe que a percepção ela é muito individual, na verdade. Né? Eu entendo que isso aqui é num geral, mas a percepção ela é individual. Pra mim, o governo Lula tá sendo ótimo. Em qual... Por que você Ótimo, fala isso? tá sendo ótimo. Ótimo, não é nem bom. O Lula e a Janja, aquela fazem tanta merda, que pra mim é ótimo, eu tenho conteúdo todo dia. Eu prefiro um Brasil sem Lula e um Brasil mais chato do que um Brasil com Lula e com muito trabalho pra gente. Porque eu também tenho muito trabalho com Lula. Eu tenho que ficar fazendo crítica a todo momento ao governo. Eu tenho que ficar vendo a cada segundo que a Janja ou que o Lula estão aprontando. E normalmente não é coisa boa. Sempre quando a gente fala Lula e Janja, a gente fala de mais gasto, ou a gente fala de mais imposto, ou a gente fala de algum tipo de lacração. Ou seja, isso politicamente me dá muito conteúdo. Mas eu queria estar em outro Brasil. Eu tenho certeza que você pensa da mesma forma. Não. Eu pensei que ele estava levando a sério, porque eu pensei que ele queria a picanha do Lula. Felipe Moscardin é um dos melhores editores de vídeo e para ele, qualquer situação política é muito boa. Bom, esse negócio do melhor é a sua opinião. Na minha opinião, o melhor é o Paulo. Não, nada a ver, irmão. Você acha ele bom? Tá bom, se o Felipe falou, tá falado. Veja bem, eu acho que ele pode ter se precipitado, né, e especificar, digamos assim, claramente que ele iria acabar com a fome. A fome vai ser difícil acabar, principalmente no mundo que Deus fez, mas o que nós vivemos, Certo. que hoje ninguém mais quer trabalhar. Tá? Sim, e por que as pessoas não querem trabalhar no Brasil? Porque Onde que o Brasil errou? Eu acho que tem muito a ver com políticas de governo. Sim, agora veja, não concordo com você, amigavelmente, classificar e unificar Lula o único culpado de toda essa situação. Não. Ele tinha toda uma quadrilha com ele. Essas quadrilhas se arrastam porque a política é um mundo de corrupção. Então, você é daqueles que fala assim, Lula não sabia de nada. Não, saber ele sabia, com certeza. Tá vendo? Saber ele E sabia. quem sabe faz parte, né? Agora Porque veja, se eu- e os outros não sabiam? Mas quais outros? Vários. Não, mas cita um exemplo aí. Vamos ver se a gente concorda ou discorda num outro exemplo. José Sarney roubou pouco? Não, mas... Michel Temer roubou pouco? O Sarney, ele foi o presidente da transição. Né? Sim. A gente saiu do regime militar, o Sarney, pela morte do Tancredo Neves, acabou assumindo. O Sarney tinha uma popularidade péssima, inflação altíssima, medidas que acabou com o Brasil na época. O Brasil buscou uma esperança até no Collor. Qual que era o mote do Collor? Acabar com os marajás, que eram as pessoas que viviam roubando o Estado para enriquecer.
Então, desde aquela época, eu sou um ferrenho crítico de político. Eu não passo pano, eu acho que o nosso papel como cidadão não é proteger e defender político, mas cobrar e fazer a nossa parte para que o Brasil algum dia saia dessa turma aí. Aí eu concordo com você. Então concordamos. Agora, eu gostaria, já que você me questionou e a mim fez algumas perguntas e colocações. Na sua concepção, qual o homem que está preparado hoje para mudar o Brasil? Eu acredito que a gente precisa de projetos. A gente precisa, baseado em valores. Por exemplo, a gente não pode aceitar a corrupção. Quem se corrompeu já está fora, não tem isso no currículo, né? A gente tem que defender, sim, as liberdades. Só que defender liberdades não significa somente poder falar daquilo com que eu concordo. Se extrapolou essa linha, é prisão, é censura. Liberdade é liberdade. A gente tem que defender o livre mercado, porque eu acredito que qualquer país que funciona é porque a sociedade é trabalhadora, a sociedade gera riqueza e o Estado apenas administra as áreas essenciais. Eu acredito que a gente tem que investir em educação, porque também qualquer país que funciona, qualquer país que dá certo, tem tudo a ver com a capacitação, com a capacidade intelectual das pessoas que vivem nesse país. Como que a gente vai chegar nessa fórmula? Através de uma pessoa? Não. Mas através de defender valores, uma soma de pessoas que têm os mesmos princípios, e daí a gente começa a mudar. Mas não cabe, nessa medida, defesa de bandido. Você não me respondeu, você não me respondeu. O que eu não respondi? Você não me respondeu especificamente o nome que na sua opinião seria a pessoa apta para enquadrar o país em todas essas colocações que você fez. Não existe. Eu não acredito que um homem... Vai nascer? Não acredito que vai nascer. Eu não acredito que um homem tenha esse poder. Quando a gente vai para esse caminho, a gente está tornando alguém um ser divino, alguém que consegue fazer o bem e o mal. Eu não acredito. Eu acredito realmente nos valores da sociedade. E é isso que a gente tem que defender. O dia que a gente tiver um governo baseado em valores e não em pessoas, e não em personalismos, eu acredito que a partir daí a gente muda a situação. O maluco é brabo. Quem me convencer que o governo Lula está fazendo um bom governo vai levar uma picanha para casa. Reconhece a picanha aqui? Isso aí não é do Lula não, mano. Eu vou aparecer no YouTube. Isso aí você não tá apoiando o Lula não. Não, eu não apoio o Lula. Você apoia o Lula. Não, mas aí, ó, você tá tirando aí, ó. Mas você apoia o Lula? Votou no Lula? Apoio, mas você tá tirando. O que, mas assim, tá bom, não tem problema. Você tá mas... conversando, me fala assim, aí... por que você apoia o Lula? O que o Lula fez de bom nesse governo? Você é um cara bolsonarista. Por que eu sou bolsonarista? Porque eu falo mal do Lula? Quem fala mal do Lula é bolsonarista? Por que você não tá aqui fazendo um canal pra meter o pau no seu mito aí? Porque quem é o presidente da República hoje é o Lula. Corte rápido. Que deveria estar preso, na minha opinião. Ou o senhor não tem vergonha, por exemplo? O senhor não tem vergonha do mensalão? O senhor não tem vergonha do Petrolão? O senhor não tem vergonha do sítio de Atibaia? O senhor não tem vergonha do triplex do Guarujá? O mito tava andando de jet ski, Bolsonaro é inelegível. tirando o barato do povo. Sabe onde que eu iria que o Lula estivesse? Na cadeia. Eu não apoio o ladrão, não. Você é genocida. Não. Você é E a dengue? Como que tá a dengue no Brasil? E a vacina da dengue? E a vacina da dengue? Tomou vacina da dengue? O senhor tomou vacina da dengue? Cadê a vacina da dengue? Lula é genocida. Cadê? Aí sim. Eu tô certo, obrigado. Não levou a picanha.